Queria me dirigir aos meus conterrâneos do Rio Grande do Sul para esclarecer alguns pontos numa enorme confusão que muitas vezes aparece na mídia e aparece até na declaração do governo estadual, dos governos municipais, sobre a questão do coronavírus. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que no conjunto do país a epidemia está indo para o fim. Somar os estados que tiveram grandes surtos epidêmicos, como São Paulo, Rio, os estados do Nordeste, do Norte do país, nós vemos que a quantidade de casos cai continuamente, já indo para o fim, a quantidade de pessoas internadas nos hospitais também cai, já se desmancharam todos os hospitais de campanha, já se começou a ter toda uma atividade, já se retomou a vida econômica, comercial, até academias já estão funcionando, já as escolas voltaram a funcionar no norte, principalmente em Manaus, já tem aulas presenciais, tanto nas escolas privadas como começam agora nas escolas públicas. A vida vai voltando gradualmente ao normal, porque o surto passou. Em cada lugar onde ocorre uma epidemia, a curva, o contágio aumenta, chega a um ponto mais alto que a gente chama de pico e depois cai. O pico no país inteiro, o pico da curva foi no final de abril. E foi nesses lugares que eu citei, já caiu. O sul e o centro-oeste e Minas Gerais ainda tem surtos localizados em função do inverno, em função do frio. Os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os estados do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, tiveram um aumento de casos agora, a partir de junho, quando começa o frio do inverno. E agora também estão tendendo a cair. Todas as gripes de inverno, surtos virais do inverno, eles aumentam o contágio até o final de julho, mais ou menos. E depois tendem a cair e caem também continuamente até terminar. Então é isso que nós vamos ver agora no Rio Grande do Sul. Desde o final de julho, já o número de atendimentos na capital está diminuindo gradualmente, o número de internações também começa a cair na Santa Casa, no Hospital Conceição. No interior do estado, a tendência é a diminuição do número de casos, a diminuição da demanda. Um ou outro lugar tem um pouco de aumento, ainda não é uma situação homogênea, mas vai diminuir e vai terminar. Então eu queria tranquilizá-los, dizer que nós não estamos numa epidemia sem fim, né? É uma epidemia que teve um surto onde o vírus circulou mais, precisa ter muito vírus circulando para ter um surto importante, e outros lugares onde o vírus circulou menos, como no sul do Brasil e no centro-oeste, em Minas Gerais, agora o vírus circula mais, infecta mais em função do inverno. Mas vai ser um surto menor, proporcionalmente, do que foi no Nordeste, foi no Norte, foi no Rio e em São Paulo. Isso é muito importante entender, a presença do vírus previamente, a quantidade de vírus circulando para dar uma epidemia grande ou não, para nós entendermos até outras situações, como o Uruguai. O Uruguai tem 37 pessoas que faleceram, né, na epidemia, só 37. Graças a Deus, né? Para mim, as mortes não são números, são seres humanos que sofrem, tem todo um drama familiar, um drama humano aí. Mas as epidemias fazem muitas vítimas. Mas vejam só, no Uruguai foi um número pequeno. Por quê? Porque o vírus não chegou lá, o vírus circulou pouco lá. Como circulou pouco no Paraguai, como circulou pouco e nos estados do Sul e do Centro-Oeste. Agora vai circular mais. Vejam a curva do Rio Grande do Sul, inclusive a curva de óbitos do Rio Grande do Sul. A curva de óbitos ela acontece 3 semanas ou mais depois que uma pessoa interna e que infelizmente veio a falecer. Então quando a gente mostra a curva dos óbitos, não é a curva da contaminação, a contaminação aconteceu antes. A queda da infecção, a queda do contágio, ele ocorre 3 semanas, às vezes 4 semanas antes de ter o pico da curva dos óbitos. Então, quando vocês olharem a curva dos óbitos no Rio Grande do Sul, vocês pensem que 4 semanas, 3 semanas antes, teve o pico do contágio neste inverno. Não é a loja aberta que está causando o aumento de casos. Não tem necessidade nenhuma de fazer lockdown, como fez em Pelotas.
Aquilo não tem sentido nenhum, é um absurdo, um lockdown de 3 dias. E não funciona nem muitos dias, nem muito menos 3 dias. Não precisa dessa bandeira preta em Rio Grande, né, bandeira vermelha, essas bandeiras não têm tido impacto nenhum, porque elas partem do princípio que é a atividade econômica que está gerando o aumento de casos. Não é, todo inverno os hospitais no Rio Grande do Sul ficam lotados. Vocês sabem disso melhor do que eu. Quanto mais idade a pessoa tem, mais ela sabe como é que funciona, como é os cuidados que tem que tomar no inverno. É isso que acontece agora no Rio Grande do Sul. Não se angustiem, né? Vamos procurar levar a vida o mais normal possível. Nós apresentamos uma proposta para o governador para substituir as bandeiras por uma testagem maciça, testar mais as pessoas e todo mundo pode trabalhar. As crianças nunca deviam ter parado de ir na escola, né? Vamos retomar as aulas, tomando os cuidados básicos, distância de 1,5 metro, higienizar o ambiente de trabalho, lavar as mãos toda hora, passar álcool gel nas mãos toda hora, né? Usar máscara quando for necessário. Então, essas são as medidas básicas para se poder retomar a vida, né? E é uma grande testagem que o Ministério da Saúde está garantindo para o Estado para poder localizar onde está o vírus e evitar o contágio.